vamos falar de um assunto que é corte do gramado. Qual que é a altura certa de cortar? Qual que é o melhor equipamento para cortar? E gramado, por que cortar o gramado? Então, uma dúvida que vários dos nossos seguidores no YouTube têm, e é uma dúvida que nós vamos tirar aqui, que eu acho que vale a pena ser mencionada, porque é uma questão bastante técnica e pouca gente aborda esse assunto. E é uma questão que deve ser avaliada. Para quem quer ter um bom gramado, tem que ser avaliada. Primeira coisa, qual grama que eu tenho? Qual espécie? Cada espécie de grama tem uma altura correta de corte. E essa altura varia de espécie para espécie. Então fiz aqui até algumas anotações para a gente não perder muito o fio da meada, em quais que nós vamos estar atuando ali primeiro, quais espécies. Então, a grama mais utilizada no jardim, segundo pesquisas, em torno de 60% a 70% dos jardins no Brasil utilizam grama esmeralda, tanto pela facilidade de produção, quanto pela facilidade de compra em diversas regiões de norte a sul do Brasil. Então, a grama esmeralda, a gente tem uma altura de corte que eu considero como menor altura de corte 2,5 centímetros e a maior altura de corte 4 centímetros. Então, eu trabalho. Algumas literaturas você vai ver que considera entre 2 e 3 centímetros. A gente pode considerar um pouco mais alto em algumas situações que nós vamos falar posteriormente. Então, entre 2,5. Primeira coisa, como regular essa máquina para que corte a 2,5 centímetros de altura? Então vamos pegar até um número mais fácil para fazer conta, 3 centímetros. Então, que é um termo médio ali, uma altura de corte média ali. Para que ela seja cortada em 3 centímetros de altura, eu tenho que sempre procurar retirar 1/3 da folha. O que é retirar 1/3 da folha? Se eu vou estar cortando com 3 centímetros a minha folha de grama, vamos supor que isso aqui é uma folha de grama, né? Aqui tem 3 centímetros. Se eu vou estar cortando ela com 3 centímetros, toda vez que ela atingir 4,5, eu regulo a minha máquina para 3 centímetros e tiro 1,5 centímetro. Conclusão, tirei 1/3 e deixei os 3 centímetros, que é a altura que eu gostaria que meu gramado ficasse. Correto? E está certo. Então tem duas técnicas que nós falamos. A altura correta pela espécie, no caso nós estamos falando de grama esmeralda, que é entre 2,5 e 4 centímetros. Estamos dando um exemplo de 3 centímetros e para 3 centímetros eu vou estar sempre retirando, que é a segunda técnica, 1/3 da área foliar. Por que retirar 1/3 da área foliar? Se eu corto sempre retirando toda a folha, eu causo uma coisa que chama lesão por scalping. Scalp é como se eu cortasse 100% da folha, o gramado fica como se eu pusesse fogo no gramado, ele fica sem folha nenhuma ali. Consequentemente, ele vai sofrer um estresse que é para recuperar, gastar energia, não vai fazer fotossíntese nesse período e vai gastar muita energia, carboidrato, micronutrientes, macronutrientes, para brotar novas folhas, para ele começar a formar de novo, a fazer fotossíntese e começar a voltar de novo ao crescimento, formação de energia. E grama é extremamente necessário que tenha muito sol para que ela tenha um bom desenvolvimento. Gramas em locais sombreados, nem a São Carlos, que é a que mais tolera meia sombra, conseguiria sobreviver. Então, voltando a esse exemplo, eu faço isso. E como é que eu vou regular a minha máquina? Eu coloco a máquina num local plano, a máquina tem que ter rodinha. O pior corte que a gente tem num gramado é o corte com nylon, com roçadeira com nylon. Com lâmina é melhor? É um pouco melhor, mas também não é um bom corte com qualidade. Mas, Haroldo, eu tenho que trabalhar com roçadeira, o lugar que eu estou é muito inclinado. Correto, pode trabalhar, a gente trabalha com roçadeiras em áreas muito pequenas, que não dá para trabalhar máquinas que tenham rodinhas, porque a rodinha naquele deck você regula a altura. Abaixando a rodinha ali, aquele deck desce e a lâmina. Então eu vou medir de um local plano até a lâmina qual a altura que está
a minha lâmina de corte. Se eu, no meu exemplo, quis deixar a lâmina de corte com 3 centímetros, coloquei numa mesa plana e meço da mesa plana até a minha lâmina, ali tem que ter 3 centímetros. Aí eu corto 3 centímetros. E no máximo retirar 1/3 da folha. Se eu tirasse, nesse exemplo que eu dei, 1 centímetro, estaria certo? Estaria certíssimo. Se eu tirar meio centímetro, estaria certo? Estaria certíssimo também. Outra coisa, cortar a grama com a frequência maior. Quanto mais você tiver a frequência de cortar o gramado, claro, não com roçadeira, rapando a grama no chão, cortando com uma máquina, retirando até no máximo 1/3 da área foliar, você melhora a situação do seu tapete de grama. Aquele tapete de grama seu desenvolve melhor ao maior número de folhas e uma folha não cresce estiolando com outra folha competindo. Se você não corta, vai criando uma competição, essa folha vai crescendo muito, estiolando e procurando sol em relação à outra. E no seu gramado começa a dar tufos. Quando você mantém a grama constantemente cortada, que eu não cortaria uma grama esmeralda num verão do Brasil, de norte a sul, no mínimo de 15 em 15 dias, não cortaria menos que isso. Então nós estamos na primavera, cada vez eu vou aumentando aquela frequência de corte, ou seja, diminuir o tempo entre um corte e outro, até chegar em 15 dias. Claro que se fosse outros tipos de grama de alta performance, igual grama bermuda, por exemplo, tem gramas bermudas, eu vou dar um exemplo aqui para uma coisa específica, de campo de golfe, que é do off, que é uma anã, do green de golfe, que eu corto todo dia. Tem campos de golfe que cortam de manhã e à tarde, porque já dá a diferença na velocidade da bola ali. Então essas gramas são gramas de alta performance. Não é o caso, nós estamos citando mais por questão de gramas de jardim. Vamos falar as outras metragens, já que vocês entenderam o que é. Então vamos pegar aqui grama batatais, que é a Paspalum notatum. É uma grama que a folha é mais larga e ela é maior. Então o corte dela também é maior. O mínimo 3 centímetros e no máximo 6 centímetros de altura. Eu mantenho uma grama batatais, que em outras regiões é chamada de Cuiabana, Goiânia, Mato Grosso, capim-forquilha, grama de pasto e vários outros nomes regionais, mas só é a grama Paspalum notatum. Então de 3 a 6 centímetros é a altura de corte. Altura maior 6 centímetros, altura menor 3 centímetros. As outras regras são as mesmas, retirar no máximo 1/3 da área foliar. Grama bermuda, que é uma grama mais utilizada em gramados esportivos. Muitas vezes a pessoa também me pergunta, dá para usar ela em jardins? Eu não usaria, porque é uma grama que cresce muito, você vai ter que cortar muito, vai ter que adubar com muita frequência e vai ter um gasto muito grande. Então vamos trabalhar com grama esmeralda, mas a grama bermuda pode ser cortada de 1 a 3 centímetros. A folha é fina, ela é menor, forma um tapete menor e a gente tem que cortar também com uma frequência maior. Outra grama é São Carlos, que é uma grama bastante utilizada. A folha é larga, só que ela é mais assentada, eu corto ela de 3 a 5 centímetros de altura. A Zeon zoysia, que é da espécie Zoysia matrela, né? É uma variedade selecionada no qual paga royalties, com toda a eficiência genética de uma grama. Essa é uma grama ainda mais exigente em relação ao corte, porque ela não tolera scalp. Então aí é mais obrigatório ter uma máquina e que você corte só 1/3 da folha, senão a grama vai ficar queimada por um período muito grande, 30, 60, até 90 dias, dependendo do período do ano ali. Então essa grama a gente corta de 3 a 5 centímetros. É uma grama que nos Estados Unidos eles cortam até mais alto. Aqui eu prefiro cortar dentro dessa faixa, que eu já acho uma faixa bem alta, 3 a 5 centímetros para cortar. Lembrando, no máximo 1/3 da folha para ter folhas ali para ficarem. Então essas são as dicas principais em termos de corte. E lembrando que grama, quanto mais você corta, melhor fica o tapete, melhor fica a condição, menor condição de ter matos ali na grama, porque os matos não toleram esse corte frequente, e mais bonito vai ficar o seu gramado. Então,
siga essa dica, siga essa técnica, cortar com mais frequência o meu gramado se eu quero ter um gramado bonito. Obrigado, até a próxima. Qualquer dúvida, escreva para a gente, mande informações no nosso canal, terei o maior prazer em responder. Um abraço, até a próxima.